Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo e ouvindo esse vídeo, que ele possa servir de bênção para você, para a sua vida, que traga uma palavra de conforto, uma palavra que você esteja precisando de ouvir. Vou ler aqui no 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ao atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfia é como a iniquidade e idolatria. Glória a Deus. Aqui foi Saul, né? Quando Deus mandou para eles, mandou que ele fosse e matasse todos os amalequitas, tanto os bois, as crianças, as mulheres e principalmente o rei, né, Agag. Só que Saul, ele achava que ele era o rei, então ele podia fazer como ele queria. Ele não obedeceu aquilo que Deus falou. E Samuel, quando Deus mandou ele lá, porque já sabia que estava tudo errado, e mandou Samuel ir lá falar com ele. Saul já tinha errado uma vez, né, quando ele foi fazer o que era para Samuel fazer, que era oferecer sacrifícios ao Senhor, antes de ir para a guerra contra os filisteus. Só que ele mesmo foi e ofereceu o sacrifício. E já ali, Deus já tinha cortado ele como rei, já tinha decidido que ele não seria mais o rei de Israel. Não era confirmado mais o seu trono. Samuel falou para ele, disse: se tu tivesse feito como Deus te falou, tu estarias agora confirmado teu trono sobre Israel. Porém, como assim tu não procedesse, Deus também já ungiu, já tem um outro para colocar em teu lugar. Mas mesmo assim, Deus ainda deu mais uma outra chance a Saul, né? Quando falou para ele ir lá, Samuel falou para ele ir e matar todos eles, até o rei, os bois, nada. Então Saul achou por bem de trazer o gado, né, ovelhas, gado, e disse que era para sacrificar o Senhor, que escolheu os melhores para sacrificar o Senhor, e deixou o rei Agag vivo. Deixou ele vivo. Simples assim. E Samuel disse para ele, Deus, se tu tivesse feito como Deus te ordenou, Deus agora teria confirmado o teu trono. Mas, como tu não fizeste,
passado foi, Deus já te rejeitou e já tem um outro no teu lugar. Já tem um outro que Deus determinou, que seria Davi. E ele ali, ele ficou sem saber o que dizer, só deu desculpas vazias. E Samuel disse que não acha melhor Deus obedecer do que sacrifício. Melhor é para Deus que nós obedeçamos do que nós sacrificamos. O sacrifício, ele passa, mas a obediência, quando você obedece aquilo que Deus te mandou fazer, quando você fala, diz para Deus que vai fazer e faz conforme a vontade de Deus, isso para Deus é uma honra, é como se fosse uma honra. Porque você está ali obedecendo. É melhor obedecer. Ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes, nós passamos por situações difíceis porque nós não obedecemos a palavra do Senhor. Porque Deus diz assim para você, ó, vai por aqui, viu? Ali tem um abismo muito grande, logo adiante. E se você for por aí, você vai cair, você vai se machucar. Mas a gente escolhe o quê? Escolhe desobedecer e vai por um outro caminho, porque você acha que aquele outro caminho será mais proveitoso. Você terá mais proveito indo pelaquele caminho. Você chegará mais cedo onde você vai chegar. É só diferente o caminho, mas o caminho que Deus planejou para você, mesmo que seja mais longo, não era aquele que você foi. E por isso, muitas vezes, nós passamos por situações difíceis, porque nós não obedecemos à voz de Deus. Às vezes, chega alguém na sua vida que não é da vontade de Deus. E você, por uma coisa ou outra, você acaba que você fica com aquela pessoa e aquela pessoa só vai te trazer sofrimento, só vai te trazer vergonha, só vai te trazer decepção. Então, que possamos viver pela palavra de Deus, que possamos ficar sensíveis para ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus quer falar com você, o que Deus quer dizer para você nesse momento. Então, que nós possamos ouvir a voz de Deus, porque sempre quando a gente desobedece, que vai por outro caminho, que faz outra coisa diferente daquilo que Deus nos mostrou, nos falou, certamente a gente vai passar por processos difíceis. Melhor é obedecer do que sacrificar. Viu? E nós possamos ficar com esta palavra hoje, na noite deste dia, e que possa servir de bênção para a tua vida. Melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus nos abençoe.